Se você está no desespero porque a prova da FATEC está cada vez mais próxima, hoje eu vim te ajudar com algumas dicas poderosas que vão te auxiliar muito nessa reta final. Então, boas-vindas a mais um vídeo da nossa série sobre FATEC aqui no canal. Se você não me conhecia, eu sou a Lilian, já ajudei milhares de pessoas a serem aprovadas nas principais e melhores instituições aqui do estado de São Paulo por meio dos meus materiais de estudos, plataformas e treinamentos. E por aqui no canal eu venho trazendo algumas dicas e informações. Então, aproveita e já se inscreve aqui no canal para que assim você não perca nenhum dos próximos conteúdos sobre o vestibular da FATEC, combinado? É muito simples para você se inscrever e é gratuito. Tem um botãozinho abaixo do vídeo chamado inscrever-se. Clica nele aí. Quando você clica nele, vai aparecer um sininho. Clica também. Porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui e ele for do seu interesse, vai chegar uma notificação para você. E aí você clica na notificaçãozinha que vai chegar no teu celular e você vai conseguir assistir ao vídeo, tá bom? Que com certeza vai ser um vídeo que vai agregar conhecimento para você. E bom, vamos lá então logo para a primeira dica, né? Que é muito simples, mas muito efetiva. Faça pequenos ciclos de estudos diariamente, porque isso funciona 1000 vezes melhor do que você aglomerar tudo para 2 dias antes da prova, ou pior, deixar para estudar no dia da prova. Isso é terrível, tá? Então, estude um pouquinho por dia. É isso que eu quero dizer. Um pouquinho por dia você cria constância e você consegue dar conta de tudo aquilo que é necessário para a prova da FATEC em tempo recorde. Principalmente considerando que nessa reta final para a prova da FATEC 2024, temos aí o Natal, temos aí o Réveillon, porque a prova é no comecinho de janeiro, né? Tem gente que fica de ressaca, que eu sei. Então, você estudando um pouquinho por dia, ainda que um dia esse pouquinho seja muito pouco mesmo, você não vai comprometer tanto o seu aprendizado, certo? E a segunda dica tem muito a ver com essa, né? Você vai focar nos principais tópicos cobrados, não tenta dar conta de tudo que você teve durante o ensino médio, porque não vai dar tempo, nem mesmo se você tivesse 6 meses, não daria tempo, tá? E divida esses assuntos pela quantidade de tempo disponível que você tem para a prova da FATEC. Eu, Lilian, se fosse fazer a prova nesse momento, estudaria todos os dias, de segunda a domingo. Claro que em alguns dias da semana eu estudaria menos, por exemplo, se domingo é o dia que eu gosto mais de descansar, e sábado também, sábado eu gosto mais de me divertir e tal, eu vou estudar menos no sábado, menos no domingo, mas eu não vou quebrar essa continuidade porque falta pouco tempo, né? A não ser que você seja alguém que estudou durante o ano todo e agora está só revisando, então tudo bem. Mas para quem está estudando mesmo agora para a prova da FATEC, tenta aí ter uma constância nos estudos, tá bom? Eu vou passar uma dica para você também, para os dias que você realmente não tiver tempo, nem paciência, nem vontade de estudar, tá? Mas tenta estudar a maior quantidade de dias possíveis por semana, para você conseguir colocar menos tópicos por dia. Por quê? Faltando aí menos de 20 dias para a prova da FATEC, né? O que acontece é o seguinte: a pessoa que vai estudar de segunda a sexta vai ter que estudar uns 4 tópicos por dia, por aí. A pessoa que vai estudar de segunda a sábado ou de segunda a domingo, ela pode estudar mais ou menos uns 3 tópicos por dia. Um dia ela vai ver 2 tópicos, vai ser mais fácil para ela, vai ser mais leve, tá? Porque como a gente tem pouco tempo, não dá para você querer estudar só um tópico por dia. Seria ilusão tentar fazer isso, tá bom? Então, tenta estudar, né, com a maior constância que você puder, como eu te falei na primeira dica, e aí divida esses principais tópicos dentro dos dias que você tem pela frente. E tenta alternar. Ou seja, um dia você vê tópicos ali um de exatas, um de humanas, um outro dia um de biológicas, um de exatas, um de humanas. Aí tem um dia também para focar na redação e assim por diante. Certo? Estude de forma ativa. Isso é muito importante, cara. Por quê? Se você ficar só vendo aula ou só lendo conteúdo, você não vai aprender efetivamente aquele conteúdo, não. Você vai ter aquela informação na cabeça, mas não vai saber aplicar aquela informação. Vai ter aquele momento que deu branco na prova, porque você não estudou de forma que você realmente grudasse aquela informação no seu cérebro, sabe? Você não criou conexões neurais suficientes para você absorver aquela informação, para aquilo fazer parte de você, de certa forma. Certo? Então, use técnicas de estudos, né, de forma ativa para você conseguir aprender o conteúdo, tá? Não fica só no superficial, no que é só facinho, né, que, pô, ver uma aula é muito fácil, ler um conteúdo é muito fácil. Então, faça técnicas que realmente trabalhem o seu cérebro, que te estimulem a pensar, a raciocinar e a aprender mesmo sobre aquele assunto,
tá bom? Não precisa estudar até ter dor de cabeça, não é isso. Mas estuda de um jeito que você realmente aprenda, que você realmente tome posse daquele conteúdo que você estudou. Bom, quarta dica, né? Aprenda a identificar o perfil da prova da FATEC. Por quê? Isso te ajuda em dois momentos. Eu coloquei só um aqui no slide, mas te ajuda tanto durante seu estudo, para você não focar em coisa inútil. Por exemplo, se você sabe que em determinada matéria a FATEC geralmente te dá as fórmulas, você não precisa decorar todas. Só precisa decorar a fórmula principal de cada tópico. Se você sabe que a FATEC te cobra, por exemplo, determinado tipo de informação de história, você precisa focar nisso. E também vai te ajudar muito a responder as questões mais rapidamente, porque você consegue ter esse feeling de entender quando às vezes tem um textão, mas que vale mais a pena você ler a pergunta primeiro, quando é pegadinha, quando não é, tá? Então, analise as provas anteriores da FATEC para você identificar o perfil da prova da FATEC, ok? Isso ajuda demais. Bom, junto a isso, né, tenha resoluções comentadas no seu estudo. E lembra que eu te falei que eu tenho uma dica para quando você tem menos tempo ou muita preguiça mesmo de estudar? Por exemplo, depois do dia do Natal, que você tá lá, assim, redondo, de tanto que você comeu, de tanto interagir com o parente, ficou cansado até, né? Tem gente que faz ceia e tal. Então, nesse dia, você vai lá e taca a resolução comentada, que é um dia que você não conseguiria estudar, né, as matérias mesmo ali, com mais técnicas de estudos. Então, o que é legal, que você tem as resoluções comentadas em todos os dias do seu estudo, tá? Estudou um assunto, vem resolução comentada também. Mas, principalmente nos dias de muito cansaço, de muita preguiça ou de pouco tempo, por exemplo, no dia da véspera do Natal ou da véspera do Réveillon, ou simplesmente um dia muito cheio na sua rotina mesmo, você tem lá 10 minutinhos para você estudar, você não conseguiria fazer todo um ciclo de estudos, né? Ler aquele conteúdo, ou ver uma videoaula, fazer um resumo, exercícios e tal, mas você consegue colocar uma resolução comentada nesse tempinho, tá bom? Então tenha na sua rotina de estudos como um todo, e principalmente nos dias que são mais difíceis para você. Os dias com mais preguiça, com mais cansaço, com menos vontade ou com menos tempo mesmo, né? Que é o caso de algumas pessoas. Mas olha só, não use falta de tempo como desculpa. Isso não é argumento, gente. Eu já fui a pessoa que tinha uma rotina de estar o dia inteiro ocupado em várias tarefas e ainda assim achava tempo para estudar, porque tudo é sobre prioridade. Às vezes você simplesmente acha que não tem tempo porque está priorizando coisas que a curto prazo te dão um prazerzinho, são legalzinhas, mas que daqui a alguns anos você vai pensar assim, por que em vez de estudar eu fiquei fazendo aquela merda? Porque a tua aprovação pode te abrir muitas portas, né? Mas às vezes alguma coisinha ali, eu não vou dar exemplos não para não ofender ninguém, mas às vezes alguma coisinha ali que a curto prazo parecia mais legal, só te ferrou. Era uma amizade ruim, era uma coisa que não te acrescentou nada, tá? Então, faça isso, tente ao máximo manter um estudo com constância e tendo resoluções comentadas como parte desse estudo, mas nos dias mais impossíveis mesmo, só a resolução comentada já consegue te ajudar bastante, tá? Inclusive, no plano de estudos FATEC para Desesperados, tem resoluções comentadas também, ok? Dica número 6. Essa é importantíssima, assim como todas, mas luz de neon nessa daqui. Cara, aprenda sobre redação. Especificamente, entenda que a FATEC te dá a possibilidade de trabalhar com dois tipos textuais, né? O dissertativo ou o narrativo. Então, você precisa entender como estão esses tipos para saber como desenvolver um texto propriamente dito. E você precisa praticar isso aqui também, tá? Então, aprenda sobre os tipos de redação que a FATEC pode te cobrar. E, dica 7, né? Pratique a sua escrita antes do dia da prova. Por quê? Vamos supor que você terminou o colégio há alguns anos. Ou que você acabou de terminar o colégio, mas era um colégio ruim e você não tem habilidade de redação. Se você chega na hora da prova, na hora do gol ali, para até fazer a redação, você trava, cara. Você vai levar muito tempo para fazer aquela redação. A prova tem tempo cronometrado, então o tempo da redação já está incluído ali, sabe? E aí, se você gastar muito tempo com a redação, você vai deixar questões em branco. E se você não fizer redação, você não passa na prova. Você é reprovado automaticamente. Então, pratique a redação. E pratique a redação entendendo como você pode escrever um bom texto em menos tempo. O que eu sugiro para você? Tenha uma estrutura já pronta que você vai seguir, sabe? Vá trabalhando, escrevendo redações, tá trabalhando essa habilidade, montando uma estrutura que funciona para você. Porque na prova vai ser quase uma receitinha de bolo. Você vai saber o que colocar na introdução, o que colocar aqui, o que colocar aqui, e assim por diante, tá bom? E olha só, como eu falei no comecinho desse vídeo, né? Temos uma meta de likes para que o próximo seja disponibilizado, tá? Essa meta é de 60 curtidas, porque eu tô muito boazinha pós-férias. Então, 60 curtidas nas primeiras 24 horas, no primeiro dia desse vídeo no ar,
para que o próximo vídeo também seja disponibilizado para você, hein? Então é importante bater a meta, porque assim, eu até me importo com a sua aprovação, mas quem mais tem que se importar é você. E se eu tô aqui trazendo um conteúdo de graça para você, gastando meu tempo, minha voz, gastando minha internet, minha energia elétrica, dinheiro, porque eu pago um software para conseguir gravar para você com tela. O mínimo que você pode fazer é clicar na curtida, cara. Não cai teu dedo. Então clica aí e vamos lá continuar nosso vídeo para não demorar demais. Faça revisões. Ah, Lilian, mas falta pouco tempo. Faça revisões, caramba. Porque se você não revisar, você esquece. Pois é. Então, revisa, ainda que de um jeito muito rapidinho, mas revisa o conteúdo. Estudou um negócio hoje? Antes da próxima semana você já revisa, tá? Porque assim você mantém o conteúdo quentinho no forninho. Mantém na sua mente aquela informação. Você não vai esquecer, não vai dar branco, tá bom? Lilian, mas revisão demora. Demora porque você faz errado. Quem revisa certo, revisa rápido. Então, não é passar limpo o conteúdo, não é ver todo aquele conteúdo de novo, é focar nos principais pontos dele e é isso. Tá? Então, revisa de forma estratégica. Você não esquecer essa merda que você já estudou, né? Senão é um tempo que você gastou estudando para nada, porque você vai esquecer. Então, revisa, para você não esquecer o conteúdo e não se ferrar na prova, certo? Saiba antecipadamente, você já deveria saber disso, quais são suas matérias de peso 2, porque as matérias de peso 2 contam mais para o seu curso, né? E são aquelas que você precisa dar mais atenção na hora da prova. Inclusive, até uma dica bônus aqui, que eu nem coloquei no slide, olha só, na hora da prova, tente responder primeiro as suas questões que são de peso 2, tá? Claro, né? Respeita aquela ordem de responder primeiro as mais fáceis, depois as médias, depois as difíceis, para você não matar tempo de prova. Mas não deixa para o último momento as questões de peso 2, tá bom? Por quê? Porque se deixar para o último momento, e se você acabar se embananando ali, se você estiver parado para ir ao banheiro e levou tempo demais esperando, você vai perder as de peso 2? Não pode, porque elas são as que mais valem para você, elas valem o dobro, por isso peso 2. Então, tente responder o quanto antes as questões fáceis de peso 2, aí depois as médias de peso 2, depois as mais difíceis, tá? As mais difíceis você pode responder depois que você já respondeu as outras matérias também, tá bom? Mas tenta responder pelo menos as mais fáceis de peso 2 logo no começo da prova, certo? E para isso tem que saber quais são elas, né? Então saiba quais são as suas matérias de peso 2 na prova da FATEC. Dica número 10. Se for possível, intensifica na sua rotina os estudos justamente dessas matérias que são peso 2 para você. Então, por exemplo, o teu curso é de exatas, naturalmente matérias de exatas vão ser peso 2 para você. Seu curso é relacionado com a área de biológicas, naturalmente você vai ter ali química, biologia, como matérias de peso 2 para você. Então, intensifica os estudos dessas matérias, especialmente se você tem dificuldade nelas, né? Que pode ser que você escolheu um curso e tem dificuldade naquela área, tá bom? Então, essa é a nossa dica 10. Na verdade, a nossa dica 11, né? Porque eu trouxe uma bônus, mas vamos fingir que é a 10, certo? Próxima, né? Tenha momentos de descanso, cara. Também atividade física, momentos com a sua família, coisas que ajudem a sua cabecinha, pra você não ficar surtado. Porque se você surtar, já era, você não faz a prova. Então, tenta descansar bem. Não vira madrugada estudando, não. Quando eu te falo de achar tempo para você estudar, parece até meio maldoso isso, porque eu sei que tem gente com a rotina muito cheia, mas eu também já tive. E quando você tem meta, você vai e dá um jeito de fazer acontecer, né? Então, é acordar um pouquinho mais cedo, é sair daquele tempo que você mata no WhatsApp, conversando, fofocando sobre vidinha de famoso, fofocando sobre seu parente que você não gosta. Deixa lá, não gosta do parente, finge que não existe. É assim que funciona a vida. Não perca seu tempo com gente que você não gosta, que é inútil, tá? Por exemplo, se você não gostou da minha cara, você vai ser burro de perder o seu tempo falando da minha cara ou comentando isso. Você vai ser uma anta tonta, vai ser uma barata burra. Por quê? Porque eu não perco nada e nem ganho nada com isso. Mas você perde o tempo que você poderia gastar com algo muito mais importante para você, tá? Então, eu me coloquei como exemplo, mas assim, às vezes você mata tempo falando do seu amigo de trabalho, da sua prima, ai, porque a fulana, você viu que a fulana separou do marido? Que merda que você ganha com isso, seu idiota? Então, para de gastar tempo com bobagem e esse tempo da bobagem você estuda. E aí você vai ter tempo para você descansar, para você fazer uma caminhadinha no parque, na praia, seja lá onde for, para você ver uma série. Que se você organizar direitinho e não gastar tempo com fofoquinha de celebridade, com esse tipo de inutilidade, você consegue cuidar da sua saúde, do seu lazer, dos seus estudos, do seu trabalho, da sua casa, da sua família.
Juro para você, é totalmente possível. É só você parar de cair nessa armadilha de gastar tempo falando mal dos outros, de gastar tempo vendo Instagram de fofoca. Ah, o que será que aquela blogueira da base lá fez agora? Você não ganha nada com isso. Tá? Se isso for o seu lazer, dedica 10 minutos para isso e ponto. Não perca muito tempo ocupando a sua mente com coisa boba, certo? E bom, tire um tempo diário, diário mesmo, tá? Para ampliar a tua bagagem cultural e também melhorar conhecimentos gerais. Ô, Lilian, como é que eu faço isso? É lendo, gente, é lendo. Ah, mas eu não gosto de ler. Não gosto de ler e quer entrar na FATEC? Tá meio errado isso aí. Você vai ter uns textos do tamanho da sua cara para você ler. Então, ó, já começa a pensar melhor, tá? Não, mas falando sério. Eu tenho que gente que não gosta de ler livros. E veja bem, não estou te mandando ler livros. Estou te falando para ler. Não disse o quê? Você pode ler poema, você pode ler notícias, você pode ler revista, você pode ler jornal. Leia. Porque assim, olha só, mais uma dica bônus aqui, né? Dica, sei lá qual já. Lendo também ajuda muito para você melhorar a sua redação, porque você vai ganhar vocabulário. Então, tira 5 minutos por dia se você não gosta de ler. Ai, Lilian, já leio a Bíblia todos os dias, conta. Não, porque você já está habituado a ler a Bíblia. Veja bem, eu sou uma pessoa que lê, em média, um livro por semana. Então, para mim, isso já é fácil. Se eu quiser melhorar minha bagagem cultural, ampliar conhecimentos de mundo, eu preciso começar a ler outras coisas, entendeu? Se você já lê mangá, tem que começar a ler outra coisa. Se você já lê revista, começa a ler outra coisa. Por quê? Porque aquilo que já é fácil para você, você já dominou aquele nível, tá? Então você precisa começar a ler outras coisas que vão ampliar sua bagagem cultural e conhecimentos gerais. Até porque determinados tipos de leitura não te dão nada de conhecimentos gerais. Né? Então, assim, podem dar vocabulário, por exemplo, ler romance, que eu adoro, traz muito vocabulário, traz bagagem cultural, em alguns casos também traz conhecimentos gerais, porque tem livros que têm informações muito boas. Mas, assim, tente variar o que você lê, tá? Então, se você já lê todo dia a Bíblia, começa a ler outra coisa junto com isso. Você tem seu tempo da Bíblia e 5 minutinhos para você ler outra coisa. Se você lê todo dia um gibi, lê outra coisa também. E se você não lê nada, comece a ler alguma coisa. Aí você é a pessoa que escolhe qualquer coisa e começa a ler, tá? Para você ter essa habilidade, né? De interpretação de textos, bagagem cultural, vocabulário, enfim, isso ajuda muito, muito, muito. E até mesmo, mais uma dica bônus, isso vai te ajudar a ler a prova com mais rapidez, com mais agilidade, porque a prova tem várias questões, né? Algumas delas têm texto do tamanho da minha cara. Então, assim, você precisa ter o hábito de ler para você não matar tempo, sabe? Travando na leitura. Tem gente que tem uma leitura de sexta série, gente. Não dá para ser assim, não. Você quer entrar na faculdade com um nível de leitura de sexta série? Sétimo ano? Que isso? Não dá para ser assim, não. Então, melhore sua habilidade de leitura, tá? E se você quer ter mais acertos na prova da FATEC de um jeito muito prático, você pode adquirir o plano de estudos FATEC para desesperados. Porque ele vem com o que você estudar direitinho em cada dia, considerando aí menos de 20 dias para a prova, porque ele foi totalmente adaptado para esse momento. Guia de redação para você mandar muito bem, com exemplos, com tudo para você facilitar a tua possibilidade, né, tua habilidade, na verdade, da redação, resoluções comentadas, olha que coisa mágica e maravilhosa, e técnicas de estudo ativo, tá? Técnicas comprovadas para você aplicar nos seus estudos. Por exemplo, o que você vai fazer depois que você vê a videoaula que você escolheu, ou então um material em texto, enfim. O que você pode fazer para você revisar aquele conteúdo com mais facilidade são técnicas comprovadas que estão ali disponíveis para você. Para você adquirir, tem o link na descrição desse vídeo. Você recebe acesso imediato assim que você faz o pagamento. Então, se pagar, por exemplo, por Pix, né? Assim que confirmou, o que acontece em 3 minutos, às vezes, você já recebe o acesso. Aí, Eli, se eu pagar por boleto, aí demora de umas 24 horas até 48 horas, porque é o tempo de compensação bancária, ou seja, o tempo do banco identificar o seu pagamento, tá bom? Então, eu sugiro que você pague ou por cartão ou por Pix, porque o boleto demora um pouquinho, certo? E aí você vai demorar para ter acesso ao seu conteúdo, né? Ainda assim, você vai ter acesso, tá? Só que vai levar aí mais ou menos umas 24 horas, pelo menos, tá bom? Lembrando que isso nem conta final de semana. Então, resumindo, a melhor forma de pagamento é o Pix ou cartão de crédito mesmo, que já libera na hora para você, certo? As vagas são limitadas, tá bom? Então, corra enquanto há vagas. Espero ter ajudado você com esse vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece e que você quer que passe na prova da FATEC. Pode ser aquela sua amiga que vai fazer a prova, sua filha, seu parente, alguém aí que você conhece que vai fazer essa prova, porque assim você ajuda outra pessoa a se tornar fatecana junto contigo para viver experiências incríveis na FATEC. Um super abraço, bons estudos e tchau!